Pronto, está gravando. Boa noite a todos. Estamos iniciando aí hoje mais um chat de voz aí no grupo Examinando as Escrituras. É um prazer estar com vocês e falar sobre esse tema que é muito relevante para todos nós. Agradeço a participação aí do irmão Eduardo, né? Ele vai trazer alguns detalhes aí sobre, principalmente, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna. Eu estarei falando um pouco mais de Agostinho de Hipona e sobre quem são os pais da igreja, né? Por que da origem desse termo. Então, pais da igreja, né? Pais da igreja, ou também conhecido como patrística, né? Que é o estudo dos pais da igreja. Bom, temos aí dos pais da igreja, né? São 25 pais da igreja que são os mais conhecidos, né? Pode ser que tenha mais, mas os que são mais falados e descritos no livro são 25 pais da igreja. A gente vai destacar alguns, né? Dentre eles, eu vou só ler os nomes para todos conhecerem. É o Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Pápias, Justino Marte, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio, Cirilo, João Crisóstomo, Basílio de Cesareia, Gregório, Pedro de Sebastião, Gregório Naziano, Tertuliano, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho de Hipona, Leão Grande, Gregório Grande, Antônio Grande e Abba Pacome. Eu vou iniciar com um texto bíblico aí, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, antes de começar a falar dos pais da igreja. Lembre-se disto: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Bom, esse texto aí que nós lemos, ele mostra um pouco sobre a apostasia e heresias, né, que iriam surgir, né, nessa epístola pastoral aí, né, segunda epístola a Timóteo, enviada por Paulo. Paulo está citando este perigo que haveria na igreja e está alertando, né? E dentro desse contexto, né, que surgiriam essas pessoas que praticariam essa heresia, que surgem aí o que nós conhecemos como pais da igreja, né? Eles, de certa maneira, eles combateram essas heresias, né? Escreveram muitos livros e tratados, né, rebatendo heresias como o gnosticismo, como o Estado querendo derrubar a igreja, e eles enfrentavam o Estado. E dentro desse contexto, os pais da igreja ficaram muito famosos entre o século I e o século 5 e 6, mais ou menos, né? O último pai da igreja que marca, né, o término desse período que conhecemos como pai da igreja é Agostinho de Hipona. A outra divisão que eu vou citar aqui, que eu até vou detalhar mais, é a divisão entre os pais da igreja apostólico, os pais da igreja apologistas e os pais da igreja polemistas, né? Então, tem essas duas divisões aí, né? Então, o que são pais apostólicos? Então, apostólicos em relação a que viveram próximo do período dos apóstolos. São pessoas ou discípulos, quase discípulos diretos dos apóstolos, citados na Bíblia, né, canonizada, né, nos 27 livros do Novo Testamento. Então, são pessoas que tiveram contato direto com os apóstolos, né? Por exemplo, um dos pais da igreja teve contato direto com o apóstolo João. E foi próximo a esses contatos, ou direto dos apóstolos, ou contato com os discípulos dos apóstolos, né? Que tem registros aí, tanto na Bíblia, né?
como temos registros também, registros históricos, né, que são considerados nessa classificação aí. Boa noite, Jordan, seja bem-vindo. Então, em relação a esses pais apostólicos, eles tiveram alguns textos relacionados à edificação da igreja, né, entre o primeiro e o segundo séculos. Os mais importantes desses textos foram do pai Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Pápias e Policarpo. Em relação aos apologistas, né, quem são eles? Os apologistas eram os que defendiam a fé em relação ao Estado, né? Então, este para diferenciar apologistas de polemistas, eles defendiam, né, com as suas habilidades literárias, dos seus textos, em relação à perseguição do Estado ao cristianismo, né? E eles ficaram mais ou menos no segundo século. E os nomes mais conhecidos são Tertuliano, Justino Marte, Teófilo e Aristides. Em relação aos polemistas, então, são os que defendiam, né, a Bíblia e a fé sobre as heresias, né, sobre as falsas doutrinas, né? Então, enquanto os apologistas defendiam a fé em relação à perseguição do Estado, né, defendiam o cristianismo, os polemistas defendiam as doutrinas bíblicas, né? Então, aí que surge, né, as grandes defesas da Trindade, aí que surge o desenvolvimento aí da soteriologia, aí que surge o desenvolvimento de temas, né, que nós conhecemos mais hoje sobre estado intermediário, né, que é escatologia individual, né, ou temas como eternidade. Então, são desenvolvidos nessa época, por quê? Porque esses polemistas, eles dão resposta às falsas doutrinas, né? Então, eles escrevem grandes tratados, né, defendendo a fé, e por isso que ficam conhecidos neste período. Então, o período deles, né, estão muito situados aí no terceiro século, né, indo até o quinto século. Né, os mais destacados são Irineu, Tertuliano, Cipriano e Orígenes. Então, como já tinha dito, né, os pais da igreja, né, quando começamos a estudar sobre eles, né, então, os escritos deles, isso nas faculdades é conhecido como patrística, né? Então, esse período do século I ao VI é conhecido como cristianismo patrístico, né? Então, por que era usado esse termo pai, né? Então, alguns, né, historiadores que aplicam esse termo a eles, né? Mas também ele é muito relacionado ao zelo que eles tinham, o cuidado que eles tinham com a palavra e em fazer discípulos, né? Então, quem que eles eram, né? Por que eles escreviam tão bem? Por quê? Porque eles eram teólogos, eram professores, eram mestres, né, cristãos, né? Como a Igreja Católica tinha um grande poder na época, ela que investia muito nesses estudos, né? Por isso que muitos eram padres mesmo da própria Igreja Católica, né? Por isso que pais também em relação a padres. E a diferença aí da teologia na época para a teologia hoje é que antes, né, hoje nós temos 4 anos aí para se formar em teologia, né, numa faculdade superior ou num seminário, talvez 2 anos aí, ou 3. Antes, o estudo de teologia durava mais ou menos 15 anos, né? Então, eles sabiam falar fluentemente hebraico, grego, aramaico, latim, né? Eles eram mestres em oratória, né? Em hermenêutica, eles eram muito bons, por quê? Porque eles tinham que ter todo esse domínio, porque eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, né? Então, eles dominavam, né, todas essas línguas, escreviam também em outras línguas, né? Traduziam bíblias, né? Por isso que eles ficaram muito famosos e eles eram muito dotados aí da conhecimento teológico. Então, agora nós vamos entrar especificamente aí em Clemente de Roma, né? Depois Inácio, Policarpo, e depois nós damos sequências aí de modo geral e finalizando aí em Agostinho de Hipona. Então, o irmão Eduardo agora vai começar falando de Clemente de Roma.
Clemente de Roma foi um pai da igreja do primeiro século. Ele é bem do inicinho ali do primeiro século. Ele é datado de 35 depois de Cristo, então ele é bem próximo dos apóstolos. Ele também, segundo a história, conheceu o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, e ele faz menção desses dois apóstolos nas suas duas cartas. A primeira carta que ele escreve, ele escreve à igreja de Corinto. E essa carta que ele escreve à igreja de Corinto, ela tem um valor muito importante, porque os teólogos consideram que essa carta é uma fonte extra-bíblica que prova que a Bíblia ela é verdadeira, porque Clemente, ele cita alguns problemas da igreja de Corinto que Paulo também cita na sua carta aos Coríntios. Então, seria uma fonte extra-bíblica que confirmaria isso, certo? E também o interessante é que, como Clemente ele é um pai da igreja bem ali do primeiro século, ele conviveu com os apóstolos. Pelo que eu sei, ele também foi batizado pelo apóstolo Pedro, e ele teve ali um contato direto com os apóstolos. Isso foi interessante, porque naquele início do primeiro e do segundo século, começaram a surgir bastante heresias, como o irmão Rodrigo mencionou, e os pais da igreja, eles tiveram muito do seu conteúdo voltado para esse lado também. No caso de Clemente, as duas epístolas de Clemente, elas são muito voltadas à pureza, à santidade. Ele faz questão de realmente enfatizar muito isso, de a gente ter uma vida piedosa com Deus. Ele fala também, ele faz muitas citações de textos bíblicos, ele faz citações assim ao monte, ele iguala textos do Antigo Testamento com textos do Novo Testamento, ele mostra que como é que fala? A inspiração do Antigo Testamento também se aplica ao Novo Testamento, então ele iguala essa inspiração, fazendo com que textos do Novo Testamento tenham o mesmo pé de igualdade do Antigo. Ele também contribui para isso. E eu gostaria de fazer uma citação de um texto que ele escreveu aqui, na sua primeira carta. Ele fala assim, na primeira carta aos Coríntios, ele escreve assim: estamos escrevendo neste tom, amados, não apenas para admoestá-los, mas também para lembrar essas coisas a nós mesmos, pois estamos na mesma arena, envolvidos na mesma luta. Por isso, devemos abandonar toda preocupação vazia e fútil e voltar-nos para a gloriosa e santa regra de nossa tradição. Aqui, a tradição, no caso aqui, é a doutrina apostólica. Vamos observar o que é bom, o que é agradável e aceitável àquele que nos criou. Fixemos os olhos no sangue de Cristo e tomemos consciência de como ele é precioso para seu Pai, uma vez que foi derramado para nossa salvação e trouxe a graça do arrependimento para o mundo inteiro. Vamos repassar todas as gerações e observar que, de uma geração para outra, o Mestre tem propiciado uma oportunidade de arrependimento aos que estão dispostos a recorrer a ele. Noé pregou o arrependimento e os que lhe deram ouvidos foram salvos. Jonas pregou a destruição aos ninivitas. E quando eles se haviam arrependido de seus pecados, conseguiram as boas graças de Deus mediante suas orações e obtiveram a salvação, apesar do fato de não serem povo de Deus. Aqui é legal, porque os ninivitas, eles realmente não eram judeu, de sangue judaico, mas eles foram acrescentados ao povo de Deus. Ali também uma referência também à salvação dos gentios já no Antigo Testamento. Isso também é presente no livro de Clemente, não só a questão de uma vida piedosa, mas os pais da igreja, eles focam muito também no sangue de Cristo, no sacrifício de Jesus. Eles também mencionam muito a respeito da Trindade. Eles fazem citações de cartas dos Clemente, apóstolos. ele menciona da Trindade também, ou irmão Eduardo? Menciona. Não é o foco dele, ele não gasta sua carta para falar tanto da Trindade. A segunda carta ele fala bastante, a primeira não. Mas Clemente, ele também vai falar de Trindade, mais de uma vez, inclusive, ele vai citar, só que assim, Clemente, ele vai voltar mais o seu
raciocínio ao pai e ao filho, essa relação entre o pai e o filho, mas ele menciona também o Espírito Santo. E eu acho que é isso. Aí você pode dar continuidade. Tá. Irmão Eduardo, se você também quiser abrir a sua câmera, fique à vontade, tá bom? Agora, o próximo pai da igreja que nós iremos falar aí é o Inácio de Antioquia. Então, o irmão Eduardo pode continuar aí na sequência e também falando sobre Inácio de Antioquia. Bem, Inácio de Antioquia, ele também, ele nasce ali juntamente com Clemente, a datação do nascimento deles é praticamente a mesma. Então, as mesmas características que você tem de Clemente, você também aplica para Inácio, só que o foco de Inácio é um pouco diferente do foco de Clemente. Inácio, ele escreveu diversas epístolas, aí é um monte ele escreveu. E nessas epístolas, ele foca bastante na divindade de Jesus. Inácio, realmente, ele pegou esse tema para trabalhar. Em praticamente todas as epístolas dele, ele trata sobre a divindade de Jesus, e ele fala, assim, de forma bem clara que Jesus é Deus. Inclusive, ele chega a dizer que a paixão do meu Deus... Então, ou seja, falando que o próprio Deus tinha morrido na cruz, o sangue de Deus, ele faz declarações bem fortes acerca da divindade de Jesus, e ele também tem menções sobre uma vida reta, uma pureza, santidade. Ele também menciona bastante da Trindade nas suas cartas, e ele também tem uma preocupação com heresias. Acho que é na carta aos Magnésios, ele vai escrever acerca do judaísmo, que se nós voltássemos ao judaísmo, estaríamos negando a graça. Então, ele vai fazer esse contraste, que nós não podemos voltar ao judaísmo, não podemos ter essas práticas judaicas, mas a gente tem que se manter na sã doutrina, na tradição apostólica. Então, Eduardo, essas práticas judaicas que você mencionou, ele escreveu sobre isso rebatendo alguma heresia que estava incentivando a salvação por obra, por exemplo, ou ele escreveu aleatoriamente sobre isso porque ele gostava dessa temática? Ele escreveu para combater heresias. Naquela época, existia algumas seitas, alguns ramos judaicos que pregavam muito mais do que salvação por obras. A questão não era só salvação por obras, o negócio ali era sério. Eles negavam até o messiado de Jesus. Eles negavam não só a encarnação e a divindade de Jesus, eles diziam que Jesus nem o Messias era. Eles diziam que Jesus, algumas seitas judaicas aceitavam Jesus como Messias, mas diziam que ele se tornou o Messias. Então não é que ele era, ele se tornou por obras. Então ele fez boas obras, ele teve uma vida reta, e aí Deus recompensou ele com o Messiado. Então essas deturpações assim que realmente eram coisas graves à fé cristã, e Inácio, ele escreve contra isso, sim, tá? Ele escreve... Em todo esse contexto mesmo de combater, né? Ele também era um apologista também, né? O Inácio, né? Então... Sim. Nesse sentido, ele também era um apologista. Também. Assim, não é o foco dele, você vai ver que ele não faz isso com tanta frequência, mas eu acho que na carta aos Magnésios, ele vai fazer essa referência que tinha pessoas negando a graça de Jesus, voltando para práticas judaicas como festas. Inclusive, é curioso porque Inácio, ele faz referência ao domingo. Inácio, ele faz referência que o dia de culto a Deus é o domingo. E tinha gente voltando para a guarda do sábado, a guarda de festas. Então, ele fala sobre isso também. E eu queria ler também sobre o sábado e o domingo também. Eu queria ler um texto aqui dele, na sua carta. Deixa eu ver que carta que ele escreveu aqui. Deixa eu achar aqui. É na carta de Inácio aos Efésios. Ele escreve assim: façam um verdadeiro esforço, então, para se aterem firmemente às ordens do Senhor e dos apóstolos,
De modo que em qualquer coisa que vocês façam, sejam bem-sucedidos em corpo e alma, na fé e no amor, no Filho, Pai e Espírito Santo, do início ao fim, junto com seu distinto bispo, seu presbitério, aquela grinalda elegante trançada, e seus piedosos diáconos. Submetam-se ao bispo e uns aos outros, como fez Jesus Cristo em relação ao Pai e ao Espírito, em seus dias vividos em corpo humano. E como os apóstolos se submeteram a Cristo, ao Pai e ao Espírito Santo. Desse modo, conseguiremos completa unidade. Esse texto é muito fantástico porque ele menciona várias vezes a Trindade. Você vê aqui que ele quis realmente enfatizar o Pai, o Filho e o Espírito, mas ele também faz isso no sentido de humildade. Ele faz que Cristo, em seus dias de corpo humano, como ele enfatiza, que ele se submeteu ao Pai. Então, aqui já começa a desenvolver a doutrina da encarnação de Jesus, que Jesus ele tem dupla natureza, uma humana e uma divina, e aqui ele atesta isso, não só nessa epístola, em outras também ele atesta isso, e ele fala também que assim como Jesus, ele teve esse sentimento de humildade com o Pai, mesmo sendo Deus, a gente também tem que ter essa submissão. Também é muito frequente, Inácio, a questão do bispo, da gente respeitar o bispo, como ele menciona aqui, essa figura de alguém de autoridade, cuidando da igreja, disciplinando, instruindo na palavra, também é algo presente nos escritos de Inácio, e é algo que ele valoriza bastante, que a gente tem que se submeter ao bispo, que a gente tem que se submeter ao pastorado, porque isso é algo importante, que é uma autoridade estabelecida por Deus. Você sabe dizer, irmão Eduardo, se o Inácio ele faz diferenciação entre bispo, presbítero, pastor, ou se ele considera como sendo iguais essas nomenclaturas, ou ele faz alguma distinção como a Igreja Católica, por exemplo, o faz? Bem, biblicamente não existe essa distinção, e eu acredito que Inácio, pelo menos eu não lembro de cabeça nenhuma passagem que Inácio faça essa distinção. Tanto na Bíblia, tanto nos escritos de Inácio, ele iguala todas essas funções como a mesma coisa. Ele só faz diferença entre bispo e diácono. Na leitura que eu fiz aqui, por exemplo, ele faz diferença entre bispo e diácono, e isso realmente a Bíblia faz. Agora, porque até em relação a tarefas, né, que são diferentes lá, como a gente vê em Atos, né, que os apóstolos falaram do ministério da palavra, né, do diaconia, ministério da palavra, diaconia logos, né, e eles precisavam destinar esse ministério e os outros iam ficar no ministério de servir as viúvas, né, então lá a gente vê até em relação à função, né, a diferenciação, né, mas você não se lembra de fazer essa diferença de bispo e presbítero e pastor, né? Eu desconheço ele fazendo essa distinção. Para ele, as coisas são iguais. E a Bíblia também fala isso. A única diferença é entre o diácono, mas presbítero, bispo, pastor é a mesma coisa. E sobre a morte dele, você sabe alguma coisa sobre... porque, né, lá pelo Wikipedia, né, que cita um pouco do resumo da vida dele, fala que ele foi detido pelas autoridades e transportado para Roma, onde foi condenado à morte no Coliseu e martirizado por leões. Você sabe algum detalhe sobre isso, ou você só sabe que aconteceu isso em resumo? Eu não tenho nenhuma informação a acrescentar. Eu sei que ele foi martirizado, mas a forma como ele foi, isso eu não sei. Esses detalhes, né? Talvez tenha alguns escritos em livros históricos aí, né? Não nos livros tradicionais, livros históricos que consiga achar algum detalhe de algum historiador falando sobre isso, né? Mas ok. Tem alguma coisa mais a acrescentar sobre Inácio? Podemos passar para o próximo? Pode passar. O próximo é o Policarpo de Esmirna. Aí você pode continuar na sequência. Então, Policarpo de Esmirna, aqui nos pais apostólicos,
ele nasce ali no primeiro século, só que ele é um pouco mais tardio. Ele não nasce no ano 35, então ele pode ter conhecido o apóstolo João. Agora, os outros apóstolos teriam já sido mortos, porque a tradição afirma que o apóstolo Paulo e Pedro, eles morrem por volta do ano 67 depois de Cristo, com o imperador Nero. Então, se Policarpo nasce no ano 69, então, até que ele tenha uma certa idade, seja batizado, então ele não poderia ter conhecido. Agora, o apóstolo João, ele certamente conheceu o apóstolo João, e Policarpo, ele tem uma temática um pouco mais voltada para martírio. Policarpo, ele combate heresias, mas ele é mais voltado ao martírio. Então, a carta que ele escreve é mais voltada ao seu martírio, narrando como a sua... mais o seu martírio mesmo, mais voltado para isso mesmo, entende? De seu martírio, como que aconteceu esse martírio, que ele não queria ser livre desse martírio, porque estavam planejando libertá-lo, e ele escreve uma carta falando que ele não queria ser liberto desse martírio, mas que ele queria sim enfrentar esse martírio e ser um mártir por Cristo. E aí ele usa figuras de linguagem como um trigo oferecido, e é bem frequente essa linguagem. Também ele fala de trindade, ele não vai se voltar somente ao martírio, ele, além de refutar heresias, ele também vai falar sobre a trindade. Ele, além de falar sobre a trindade e sobre o martírio, é basicamente isso mesmo, irmão. Eu tinha aqui uma coisa aqui para falar dele, deixa eu ver aqui. Pode falar e depois eu vou fazer uma pergunta. Não, pode fazer enquanto eu procuro aqui. A minha pergunta é como que a gente sabe que Policarpo foi foi discípulo de João? Tem algum apócrifo que fala isso? Tem algum escritor da época que registrou isso? Como que tem-se essa conclusão, né, de que ele foi discípulo do apóstolo João? Então, é possível entender assim, com base em alguns dados que nós temos. Por exemplo, Policarpo, ele é da época do apóstolo João. Então, como o apóstolo João, naquela época, o apóstolo João ele já era mais velho, Policarpo ele era um jovem ainda, é possível, sim, que Policarpo tenha sido instruído, as datas batem, é possível que ele tenha sido instruído aos pés de João, só que aí, claro, João foi exilado, e aí essa comunhão teria sido quebrada, mas é possível, sim, que as datas batem. Policarpo não faz referência a João. Nos escritos deles não tem referência a João. Não faz, mas a história, pelo que a gente se aprende na história, ele foi sim. E se eu não me engano, Policarpo teve um discípulo, e eu acho que foi esse discípulo que citou acerca da conversa entre Policarpo e João. Se eu não me engano, foi isso aí mesmo. Realmente, eu também já tinha escutado alguma coisa nesse sentido. E assim, tem um texto aqui de Policarpo, que ele escreveu algumas cartas dele. Aqui ele vai mencionar assim, a carta de Policarpo, bispo de Esmirna, aos filipenses. Policarpo, ele escreve assim: sabendo que vocês são salvos pela graça, não por obras. Então ele faz aquela citação de Efésios. Isto é, pela vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, aqui ele prega a salvação por fé, refutando a questão de salvação por obras. Policarpo, ele também vai fazer menção aqui, olha aqui, por exemplo, na sua segunda carta, ele vai falar assim: pois nós adoramos esse único Filho de Deus. Então, novamente, ele fala sobre a divindade de Jesus, a adoração que era dada ao Filho de Deus. Ele faz menção também: felicidade, irmãos, a vocês que vivem de acordo com a palavra de Jesus Cristo, segundo o Evangelho.
a quem seja dada glória, a Deus Pai e ao Espírito Santo. Então, aqui ele também faz referência à Trindade, certo? E aqui no final também é feito uma doxologia também à Trindade. A ele seja dada a glória com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele também tem uma doxologia aqui no final, falando da Trindade. Entendi. E você sabe alguma coisa sobre a morte dele, né? Que é até nessa imagem que está colada, né? Fala que ele foi apunhalado e queimado na fogueira. Né? Você tem algum detalhe? Então, Policarpo é curioso, porque Policarpo ele foi levado até as autoridades e falaram para Policarpo, para assim, ó, você já está velho, sabe? Repensa se você realmente quer negar Jesus, sabe? Se você quer continuar nessa fé, você já está velho, você não tem para que ficar vivendo e sofrer isso. E Policarpo, ele fala uma frase que marca a história. Ele fala assim: eu sirvo a Jesus, eu acho que é 80, não sei quantos anos que ele menciona lá, mas... Tá aqui na tela, tô colocando aqui, tá aqui na foto. Pode falar, 86 anos. Exatamente. Eu tenho servido a Cristo por 86 anos e ele nunca me fez nada de mal. Como posso blasfemar contra meu Redentor? Ouça bem claro, eu sou cristão. Então, Policarpo, ele realmente fala essa frase de impacto, assim, ele fala assim, eu tenho servido a Deus desde que eu nasci. É basicamente isso que ele quis dizer, 86 anos é desde que eu nasci. Então, desde que eu nasci, eu sempre servi a Jesus. E durante todo esse tempo, ele nunca fez nada para mim. Ele sempre me ajudou, ele sempre me trouxe benefícios. Eu não posso simplesmente traí-lo. E aí, dado essa confissão de fé dele, ele foi queimado na fogueira. É bonito, assim, é triste, né, pelo modo que o mataram, né, que doloroso, né, mas assim, é emocionante, né, vendo um fiel servir a Cristo, né, e ser um mártir, né, sim. não negando a sua fé, né, é uma coisa motivadora para nós cristãos. Exatamente, né? Sim. Esse é o legado que ele deixa para a gente. Também existe uma história de que eu já vi relatos de que pessoas falaram assim, que quando o Policarpo ele morreu, o cheiro das cinzas que saíam lá, porque ele foi queimado, era um cheiro de uma flor, era um cheiro de um perfume, como se realmente tivesse sido um incenso agradável a Deus. Nossa, é uma história do Testamento. Então, o cheiro da cinza era um cheiro agradável, como se Deus tivesse aceitado aquele sacrifício, sabe? Um mártir morreu por mim. Existe esse relato também. Olha que interessante. Você compartilha aí no grupo, né, esse texto aí, né? É interessante a gente compartilhar. Eu mesmo não conhecia. Bom, agora a gente vai entrar no Agostinho de Hipona, né? Assim, vai ter uma parte grande que eu vou falar dele. Eu não sei se você quer destacar alguma outra coisa, irmão Eduardo, de todos esses pais que a gente falou, da Patrícia em modo geral, ou você quer que eu dou sequência aqui falando de Agostinho de Hipona e no final a gente faz esse encerramento aí. Eu só gostaria de acrescentar também que Clemente ele faz também bastante citações sobre a eleição. A doutrina da eleição é muito frequente também nas cartas de Clemente. Ele cita mais de uma vez que nós somos eleitos de Deus. Então, essa doutrina de eleição também pode ser vista na carta de Clemente, na carta de Inácio. Agora, eu não me lembro se na de Policarpo também tem, mas é possível que tenha. Por isso que então tem essa frase aqui dele clássica, que até está na foto aí, né? Deus não os elegeu porque ele o previu, mas o previu porque assim o decretou. Então ele talvez foi um dos inspiradores aí de Agostinho, né? E depois de João Calvino, né?
Então, a gente não sabe, porque assim, eu também realmente estranhei um pouco a linguagem de Clemente, porque ele fala muito sobre eleição. Eu estranhei essa linguagem em Clemente quando eu li, porque realmente esse é um tema bem presente na carta dele. Agora, a gente não sabe como que ele interpretava, se ele era, Certo. vamos pôr na nossa linguagem, se ele era um calvinista, se ele era um arminiano, mas a doutrina da eleição ele estava presente sim nas É que cartas dele. eles não tinham essa preocupação, né? Eles simplesmente faziam exegese, né, do tema, né, eleição, né? E eles não estavam preocupados, né? Depois que surgiu, né, esses Sim, sim. temas aí, até pelo. Eu acho que nem em Agostinho, né? Eu acho que mais em Calvino mesmo que ficou, né, meio que cravado aí, surgiu esses temas aí, e é conhecido como a gente conhece hoje, né? Calvinismo, arminianismo, né? Mas eles estavam preocupados com a exegese do texto e nem imaginava que ia gerar tudo isso. Pois é, eles aqui estão Eles na defendendo. verdade, eles só estavam preocupados em combater, né, a heresia, né, digamos que dando o melhor deles, né? Pois é, exatamente. Mas acabou Mas é gerando um monte de interessante, problema. foi interessante você ter abordado, que eu tinha recortado essa frase colado no slide, mas eu não conhecia assim a fundo a história dele, como você destacou bem, detalhou bem, e foi interessante você ter falado desse ponto dele que escreveu bastante coisa sobre eleição. Importante. Talvez até o Joe Owen, que também escreveu muito sobre isso, né? Um pouco mais para frente, né? O que foi um puritano, talvez tenha usado ele como fonte também, né? Então é interessante isso aí, porque eles que são a raiz aí dos nossos teólogos modernos, né? Modernos ou mais antigos, né? Eles que foram praticamente os primeiros aí, depois dos apóstolos, a fazerem comentários da Bíblia, né? Sim, sim. Ah, legal. Então, dando continuidade aqui, eu vou falar agora de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele assim, de todos os pais, né? Se for pegar profundamente, falar sobre eles, tem muita coisa, né, para se falar deles, porque eles deixaram muitos escritos, né? E a linguagem deles era um pouco mais arcaica, antiga, tem a questão da tradução aí para o português. Mas Agostinho, ele se destaca aí porque ele conseguiu agradar a católicos e conseguiu agradar aos protestantes, aos evangélicos modernos hoje, né? Então ele conseguiu a teologia dele, né? Ela foi muito além, né? Porque ele conseguiu ligar filosofia à teologia, né? Desenvolver novos conceitos aí da filosofia e colocar dentro da sistematização doutrinária aí, né? Que nós conhecemos hoje como teologia sistemática. E praticamente dele que surgiu aí a maioria das doutrinas que nós conhecemos hoje, né? Então ele foi inovador, né? E o interessante de Agostinho, que também é importante citar, é que Agostinho ele sempre estava em busca da verdade, né? Isso foi uma coisa constante na vida dele. E por causa disso, ele foi pulando de galho em galho, foi para muitos lados errados, né? Passou por muitas seitas, né? Como o maniqueísmo, e depois saiu dessas seitas, começou a atacar essas seitas, e por ele ser filósofo, né? E ele ter eu creio que um QI muito elevado na época, então ele não se contentava com pouco, né? Ele queria mais, mais, mais. Então isso fez dele um destaque, né? Fez dele um destaque que revolucionou, né? Então quando querem destacar, né? Pessoas importantes em relação à teologia falam que depois de Jesus Cristo veio Paulo e depois veio Agostinho de Hipona. Só para você ver o peso que se dá a Agostinho de Hipona, né? O último dos pais da igreja, né? O que marcou a transição aí para o início da Idade Média, né?
e a teologia dele, né, que praticamente deu origem aí a várias doutrinas aí que conhecemos hoje, a escatologia milenista, por exemplo, e há temas como estado intermediário, purgatório, né, que ele desenvolveu essa questão do purgatório, que é o estado intermediário com alguns desvios aí, né, talvez, né. Então tem muita coisa de falar por Agostinho, mas ele é relevante, né, talvez por esses fatos, pelo número de obras que ele fez, mas eu vou tentar, né, tem bastante coisa para falar dele, mas eu vou tentar desenvolver rápido. É difícil desenvolver rápido, mas é que tem muita coisa, mas vamos lá. Bom, Agostinho de Hipona nasceu por volta de 354 depois de Cristo. Ele nasceu no norte da África, né? E ele teve uma influência aí muito grande, né, no pensamento cristão medieval, né, na filosofia considerada como patrística, né? Em relação aos cargos que ele teve, né, ele foi bispo, né, bispo de Hipona, ele foi escritor, né, de vários livros, várias obras, ele foi teólogo, foi filósofo, né, e ele foi um apologista no sentido de combater várias heresias, né. Então ele tem muitos escritos mesmo, né, biografias dele que combate heresias, livros que combate heresia direto, tratados imensos da Trindade, tratados imensos de salvação. Em tudo Agostinho era muito exagerado, né? Em tudo que ele fazia ele era muito exagerado, mas sempre, depois que ele se converteu, ele sempre tinha um foco de tentar chegar o mais próximo de Deus possível, e por isso que dá um diferencial na vida dele, que ele tinha uma busca incessante por Deus, e quando ele cria numa coisa, ele tentava levar ao extremo, né? Então até curiosa a vida de Agostinho. Ele, pela Igreja Católica, ele foi considerado santo, né? Foi santificado aí pela Igreja Católica. E para os protestantes, ele tem uma influência muito grande aí na história eclesiástica, né? Ele ganhou também pela Igreja Católica o título de doutor, né? Na Igreja Católica, na história dela, só tem apenas 35 doutores ao longo de toda a história. E das obras dele, que se destaca são Confissões, sua autobiografia, né? A obra da Trindade. Foram 15 volumes, mais ou menos, que ele fez a Trindade. E tem outras obras que eu vou citar mais para frente, né? Mas a cidade além das Confissões, ele também tem um livro que ele fala a Cidade de Deus, né? Que ele faz uma referência à Igreja Católica, que é bem famoso também, né? Que também talvez eu vou citar mais para frente. Uma coisa que é interessante da vida de Agostinho é que, de um lado, ele tinha a mãe, que era uma mulher de piedade, de fé e de confiança em Deus, né, uma cristã. Do outro lado, ele tinha um pai, né, que era da classe dos patrícios, né, um homem rude, de caráter firme e violento, e era pagão, né, tinha costumes depravados, né, contrários da fé cristã. Então, ele nasceu nesse ambiente, né, Agostinho de Hipona. Teve 2 irmãos, né, Navídio e Perpétua. Ele publicou no total de 113 trabalhos, 224 cartas e mais de 500 sermões. Na obra de Agostinho, né, é dividida por períodos, né? Então, no primeiro período a gente tem os diálogos filosóficos, né, e as obras contra os maniqueus, né, que era uma seitas que tinha, que chamava maniqueísmo, né? Ele foi parte dessa seita, depois ele saiu dessa seita, ele fez vários tratados contra essa seita, né, dos maniqueísmos, né? E nesse segundo período, nesse primeiro período, na segunda fase do primeiro período, né, por volta de 397 depois de Cristo, ele escreveu várias obras teológicas e exegéticas, né? Também contra o maniqueísmo, e obras sobre fé, né? E alguns sermões também. No segundo período de Agostinho, ele continuou com os escritos de antimaniqueístas, né?
ele pegou uma aversão ao maniqueísmo porque ele foi para o maniqueísmo pensando que era uma resposta para ele, né, da vida depravada que ele tinha, e viu que o maniqueísmo estava bem errado, né? Por isso que ele começou a fazer várias obras contra o maniqueísmo. E nesse segundo período também ele tem vários escritos teológicos e exegéticos, né? As Confissões, obra da Trindade, de Gênesis e de doutrinas cristãs, além de cartas, sermões e discursos sobre salmos. No terceiro período, foi os escritos antipelagianos, né? Daí foram vários escritos contra Pelágio, né? Que era uma doutrina herética, né? Que tinha na época, e ele vai escrevendo vários livros contra isso, né? Contra o antipelagiano, né? Que chamamos aí, né? Que são escritos apologistas, né? Defendendo a fé cristã contra as heresias. Em relação à educação de Agostinho, né, nós temos que ele se formou em gramática, aritmética, tinha profundo conhecimento da literatura latina, era especialista em retórica, né, retórica hoje podemos falar que é uma oratória, né, que nós conhecemos como oratória, e uma curiosidade é que ele odiava o grego, né, ele foi uma língua que ele aprendeu, acho que por obrigação, mas ele não teve tanto domínio como outras línguas, né. Inclusive, uma curiosidade é que ele quis conhecer os escritos de Platão, que era em grego, e por ele não dominar a língua grega, ele começou a ler filósofos que traduziam Platão para a língua dele, porém eles colocavam seus comentários, né, nessa tradução. Então ele criou um novo platonismo aí, que é o neoplatonismo. Por quê? Porque ele não sabia ler o grego e leu os comentários desses tradutores gregos que já interpretavam Platão de uma outra maneira, então ele criou um neoplatonismo, né? Não foi um platonismo puro, né? Então, um detalhe aí. Tinha paixão pelo teatro e sua formação em meio ambientes pagãos influenciaram adversamente a sua formação. Em relação à conversão de Agostinho, o que se fala na história? Que certa vez ele ouviu algumas crianças brincando, né? Talvez na música que essas crianças estavam cantando, falava assim, toma e lê, né? Pega e lê, né? Alguma coisa relacionada à Bíblia, né? De pegar as escrituras e ler. E Agostinho ficou martelando isso na cabeça dele, até que ele foi para Romanos, né? E leu, né, os capítulos 12 a 15 de Romanos, no qual destacamos aí capítulo 13, versículo 13 e 14, que diz: andemos honestamente como de dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitardes as suas cobiças. Então, através desses escritos que, pelo relato do livro dele, Confissões, que houve a conversão de Agostinho. Então, foi uma experiência aí que ele relata, né, de conversão. Um outro detalhe aí que podemos destacar de Agostinho é em relação à escatologia dele. Na escatologia de Agostinho, ele inicialmente ele foi um pré-milenista, porque era dominante a questão do milênio terreno, né, pelos outros pais da igreja aí. E Agostinho, ele seguiu aquele método que o tempo ele considerava diferente, né? Para ele o tempo não é um tempo cronológico que nem nós consideramos hoje. E em relação ao milênio, ele cria que era um milênio que era espiritual, né? Então, daí que se começou a se falar no amilenismo, né? Então, ele foi o precursor da doutrina milenista, por causa que ele desenvolveu essa questão aí, né? Com certeza baseado em outros pais da igreja também. Porém, há alguns pós-milenistas que falam que os escritos de Agostinho pertencem ao pós-milenismo, não ao milenismo. Há uma disputa de Agostinho, né? Se ele era um amilenista ou um pós-milenista, né? Então é uma curiosidade aí.
Ao falar de Agostinho, Paul Tillich, ele fez uma análise da vida de Agostinho e destacou que Agostinho teve 8 fases na vida dele, né? Então, a primeira fase de Agostinho foi a piedade que a mãe de Agostinho exerceu na vida dele. A segunda foi sobre o problema da verdade, né? Que ele estava na busca constante sobre o problema da verdade, por isso que ele acabou passando por outras seitas aí, né? Depois, a terceira fase foi a fase que ele foi do maniqueísmo, né? Uma seita, né? Que pregava um dualismo cristão entre o bem e o mal. Depois, na quarta fase, ele foi para o ceticismo, né? Que era totalmente contrário ao maniqueísmo. E depois ele foi para o neoplatonismo, que era totalmente contrário ao ceticismo. Depois, na sexta fase, ele destacou a autoridade da igreja, né, da igreja católica. A sétima fase, ele destacou a ascese cristã, que é o quê? É praticamente a abstinência, né, do sexo, a abstinência de alimentos, né, uns jejuns intensos, semelhante a monges, né, e santos. E a oitava fase é a fase que ele começa a fazer pensamentos contrários do filósofo Aristóteles. Então, essas 8 fases, é interessante analisar essas 8 fases na vida de Agostinho, porque ela mostra os períodos que Agostinho passou, e por isso que o Agostinho ele é tão famoso, porque ele passou por todas essas fases buscando a verdade, né? E como ele era muito intenso, então ele desenvolveu vários tratados contra essas fases que ele passou e viu que estava errada, né? Que era o maniqueísmo, né? Contra o ceticismo, contra algumas seitas heréticas que tinha. Então, nesse decorrer, nessa caminhada da vida dele, que ele desenvolveu tantos tratados, por quê? Porque ele estava buscando a verdade. Isso que é interessante na vida de Agostinho de Hipona. Daí eu fecho essa parte de Agostinho. Como nós estamos no final já aí do nosso chat de voz, irmão Eduardo, você quer fazer alguma consideração sobre os pais da igreja de modo geral? Bem, os pais da igreja, eles tiveram uma importância teológica muito grande. Como você mesmo já havia destacado, os pais da igreja, eles tiveram diversas funções. O que acontece? Os pais da igreja, eles sucederam os apóstolos. Como os apóstolos, eles morreram, não havia ninguém ali que pudesse dar seguimento àquela linhagem apostólica. Então, a igreja, ela ficou exposta a diversas heresias. No primeiro século, quando os apóstolos eles existiam, naquele período, eles defendiam a fé. Então, era muito fácil. Era simplesmente você chegar no apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo vai falar, fulano de tal é herege. Agora, e quando o apóstolo Paulo não está mais entre você? Aí como é que fica a questão? Por isso que os pais apostólicos, eles são importantes, porque eles vêm de linha de sucessão dos apóstolos. Policarpo, por exemplo, como já foi mencionado, ele foi criado com João. Então, você vê, é alguém confiável, alguém que já vem ali de João. É lógico que os escritos dos pais da igreja não são inerrantes, como a Escritura. A Escritura, ela é inerrante. Os escritos dos pais da igreja contêm alguns erros, principalmente quando você pega a Didaquê, por exemplo, que não foi escrita pelos 12 apóstolos. Ali você vê alguns extremos, alguns ensinamentos que não condiz com o que Jesus ensinou, mas não é tudo, é só uma parte da Didaquê. Isso não tira a importância histórica da Didaquê. Não é tudo, é só alguns trechos, e eles têm bastante conteúdo de comentários, de citações, então eles têm um peso histórico tamanho muito grande. Eles também dão datas, eles também dão nomes, eles citam lugares, eles citam muitos textos bíblicos, eles fazem comentários, eles refutam heresias.
E eles também são importantes porque eles demonstram a teologia ortodoxa. Então, você pega, por exemplo, Policarpo, você pega Inácio, você pega Clemente, é primeiro século. Primeiro século. Então, está muito perto dos apóstolos. Você pode voltar para a teologia apostólica. Certa vez, Daniel Wallace, e não foi somente ele, o Dr. Norman, Dr. Picking também, Wilbur Picking, são dois eruditos de crítica textual e teólogos. Tanto o Daniel Wallace, tanto o Picking, eles falaram que se a Bíblia tiver Cortou a voz, meu Eduardo. E por quê? Eles fundamentaram essa assertiva porque os pais apostólicos, eles fizeram muitas citações bíblicas, muitas mesmo, eles diversos. Clemente, ele tinha um dedinho muito bom, ele escreveu bastante, e aí ele faz muitas citações do Antigo, do Novo Testamento, e ele faz pela Septuaginta. Então, por ele fazer uma citação pela Septuaginta, é uma citação um pouco livre, tá? Ela não vai estar perfeitamente como você vai encontrar nas Escrituras, mas o sentido é o mesmo. É uma citação um pouco livre. Os pais apostólicos, eles gostavam também de simplificar alguns textos, então, geralmente, você vai ver uma linguagem um pouco diferente. Era possível que eles faziam citações da Bíblia por meio de paráfrases, mas o sentido não era perdido. Algumas citações, e grande parte delas eram citações literais, mas algumas dá para você perceber que eles faziam em forma de paráfrase. Mas, de qualquer maneira, essas citações também provam e confirmam a autenticidade da Bíblia, também mostram eventos culturais, dão um pouco mais de um entendimento de passagens difíceis, como eles entendiam as passagens, as doutrinas que eles defendiam, e refuta algumas heresias dos dias de hoje, que diz que, por exemplo, a Bíblia foi adulterada no Concílio de Niceia. Você vê que isso não é verdade. Isso é uma heresia que está sendo disseminada muito hoje em dia, mas que só você lê a patrística que você vai ver que isso não é verdade. A doutrina bíblica que nós professamos hoje, os protestantes professam hoje, é a doutrina ortodoxa dos pais da igreja. Não tem mudança. Eles têm suas diferenças doutrinárias, lógico, os pais apostólicos, eles não eram unânimes em todas as doutrinas, mas nos pontos fundamentais, eles defendiam as doutrinas certas. Todos criam em Jesus como Deus, como Deus homem, todos criam na Trindade, todos criam no sacrifício de Cristo, todos pregavam sobre a salvação, sobre a cruz, todo mundo ali eles criam no batismo, na ceia, de você celebrar o Senhor, a ceia do Senhor, e eles ainda fazem questão de citar que é no domingo. Então, há essa preocupação dos pais da igreja também com a santidade, com a comunhão que a gente tem que ter, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, e de não estar com os prazeres do mundo. Então, isso é bem interessante nos escritos dos pais apostólicos, que somente complementam os escritos bíblicos, porque na Bíblia você vai ver a mesma preocupação dos apóstolos. Então, você vê que eles são pessoas que viveram em contextos históricos que eu posso dizer que esses contextos históricos podem sim ser uma desculpa pelos erros que eles cometeram. Eles cometeram erros, eles não foram errantes, mas o contexto histórico em que eles viviam e o desejo do coração deles era um desejo bom de levar o evangelho. Então, a gente pode, sim, dar um crédito aos pais da igreja e olhá-los com uma estimativa até que alta. Muito bom, irmão Eduardo, esse comentário que você fez aí, porque ele demonstra, né, a importância da gente estudar a história, né, e esse período, né, até para nós descobrirmos aí curiosidades, né, que eles já tinham desenvolvido assuntos que hoje, por mais que haja heresias aí, né, eles já tinham na época desenvolvido esses assuntos. Então, dentro desse contexto, a gente vê como é importante estudá-los, né, e até para nós, historicamente, né, se situarmos melhor, né, e podemos até também defender a fé como eles defendiam.
Muito bom, vamos então para o encerramento, né? A gente não orou na hora do início, mas eu peço para que o irmão pode encerrar com uma oração. Posso sim. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos estudando mais sobre a tua palavra, de adquirir conhecimento, Senhor, de aprender mais sobre aqueles que no passado serviram ao Senhor com uma fé, com um legado fortíssimo, Senhor, cada um com as suas peculiaridades, cada um, Senhor, com a sua importância teológica. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia e por mais esse estudo, que nós possamos, Senhor, colher os frutos que eles deixaram com esse bom testemunho, que eles eram crentes fervorosos, que tinham tempo de oração com o Senhor, que estudavam a palavra, se debruçavam em ter comunhão com o Senhor pela oração, pela leitura da palavra, e que nós possamos também tomar como alerta os erros que eles tiveram, Senhor, para que não cometamos. Nós vemos, por exemplo, na vida de Agostinho, que foi uma vida bem perturbada, mas no fim ele acabou conhecendo o evangelho verdadeiro e acabou vindo para a verdadeira religião, a verdadeira filosofia, que é Jesus Cristo. Ele acabou chegando no Senhor, por mais que ele tinha uma vida promíscua no passado, ele encontrou a verdade, Senhor. E é o que nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre a tua verdade, que o Senhor nos mostre a tua palavra, que possamos crescer na graça e no conhecimento, e que os nossos irmãos possam ser edificados a cada dia mais, Senhor, pela tua graça, e nós possamos ser ministros do Evangelho, Senhor, defendendo a fé cristã, levando a verdade às pessoas e expandindo o reino de Cristo aqui na terra, Senhor, cumprindo o ministério e chamado que o Senhor nos designou. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bom, agradeço aí a participação. Irmãos, e estamos encerrando aí o nosso chat nesse momento. Você pode parar a gravação, irmão Eduardo, e depois compartilhar com a gente.